pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui no Quilombo de Vó Cambinda. Meu nome é Dominique de Oiá e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco as diferenças sobre espiritualidade e religiosidade, a fim de definir o que nos aproxima da nossa espiritualidade, o que nos afasta e qual é o papel da religião em todo esse processo. Todos os estudos que eu passo aqui para vocês e que eu passarei ao longo da nossa caminhada são dirigidos pelo Espírito de Vó Cambinda das Almas. Então é claro que eu busco conhecimento através de autores, através de referências de mais velhos, mas também complemento com o que Vó Cambinda traz, não só na sua forma incorporada, mas também na sua forma intuída e nos seus aprendizados junto à minha caminhada, tá bom? Então tudo que a gente vai conversar aqui hoje teve um embasamento teórico, mas também teve ali o dedo da nossa vovó, da nossa preta velha Vó Cambinda. Então vamos lá, antes da gente entrar no tema religiosidade, a gente vai precisar entender o que é espiritualidade. E espiritualidade em si, eu falo que desde os tempos, de tudo que eu estudei, de tudo que eu li, de tudo que eu vivo um pouquinho, eu percebi que desde muito tempo, lá nos tempos primórdios, as pessoas tendem a buscar explicações para o que racionalmente não é mais cabível. Por exemplo, é igual a Cambinda fala, Muitas vezes a gente precisa fechar o olhar da carne para poder entender o sentido das coisas. E quando a gente chegava nesse máximo, nesse estopim de racionalidade sobre o que a gente estava vendo para crer, foi quando pessoas, civilizações foram entrando em contato com o seu eu interior para poder entender os processos, e aí sim a gente chama essa conexão com o eu superior, com o eu supremo, não superior de evolução, mas superior de existência. A gente consegue se comunicar melhor com nós mesmos. Se conectando melhor com nós mesmos, nós conseguimos encontrar e entender propósitos nessa vida, reconhecer também nossa ancestralidade, entender caminhos a seguir dentro do nosso processo encarnatório e entender também qual parte você faz nesse mundo. Desde quando a gente nasce, a gente já é destinado a caminhos, ok? Nasci, cresci, fui destinado ali a minhas vivências carnais, aquelas primeiras bem puras, aquelas primeiras bem brutas, que não são tão lapidadas, mas que fazem parte da nossa primeira infância, que eu digo que é a fase que a gente recorre mais à nossa intuição, é onde ela está mais aflorada, porque a gente nasce e vai vivendo, Depois, com o crescer, com o amadurecer, a gente vai indo, com aquelas ocasiões já predestinadas, que são onde a gente começa a ter mais interrelações, entender mais as nossas interrelações também carnais e familiares, ter com o outro, e aí começam ali as lições kármicas, os aprendizados, as experiências, além das situações que já são predestinadas para a gente viver. É aquilo que a gente realmente não tem o controle, acaba se envolvendo naquilo ali e tendo na verdade que tirar aprendizados dessas mesmas situações, que não necessariamente incluem aprendizados kármicos, mas sim experiências que você já veio destinadas a viver. Ou seja, existe uma diferença aí, que claro, não é para esse vídeo, mas que futuramente a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Ou seja, quanto mais a gente vai caminhando de acordo com o que a gente já veio predestinado a viver, tanto de experiências, vínculos afetivos e familiares e etc., até materiais, trabalhistas, profissionais, a gente vai indo de encontro ao quê? Ao nosso destino. Ir de encontro com o seu destino é você encontrar o seu propósito de vida. Isso é um processo fácil? Não, inclusive é um processo árduo. E é aí que a nossa espiritualidade entra. Por quê? A nossa caminhada espiritual, ela tá aqui andando lado a lado das nossas vivências humanas para equilibrar o que a gente tem a viver. Então, assim, quando a gente fala de se comunicar com você mesmo, você está indo de encontro ao que o seu espírito já sabe o que ele tem para viver, e quando você tem essa conexão fortalecida, fortemente também intuída, você consegue ter percepções que realmente os nossos potenciais racionais não alcançam. É nesse momento também que a religião
ela entra ali do nosso lado para poder comprimir esse espaço, na verdade, comprimir esse abismo que existe entre o ser humano e o ser espiritual que nós somos. Aqui no estudo de Vocambina eu separei alguns tópicos que Vocambina me ensinou também, que fazem parte dos processos que às vezes atrasam a nossa caminhada espiritual. Atente-se para você refletir se você tem feito isso ou não na sua vida. Primeiro tópico que pode fazer a pessoa se atrasar espiritualmente: falta de consciência que ela é um ser espiritual. O que é essa falta de consciência? A gente nasce e ali no nosso nascimento já é, depositado uma alma. A alma é o quê? A alma, ela nasce com você e desencarna com você. Mas ela é aquela nova vida. A alma é aquela nova vida que te deram, que foi posta em você para que você viva uma experiência encarnatória. Agora, nessa alma vem lembranças e memórias encarnatórias de outras vidas que você já teve. Então, quando você tem essa consciência que você tem dentro de você todas as suas experiências encarnatórias, você para pensar e fala: preciso ir de encontro ao que eu já vivi para eu entender qual o caminho que eu vou chegar, ou do porquê eu tô encarnando e vivendo dessa forma, nessa subjetividade de espírito. É um processo fácil? Não é. Mas ter todas essas respostas de uma vez? Não. Às vezes a gente passa por uma longa vida e ainda não tem essas respostas. Mas se comunicar com você enquanto espírito faz com que as percepções e esse ativar intuitivo da sua comunicação interna consigam se alinhar. E aí você consegue: eu vou seguir por esse caminho. Nem sempre é um querer, uma vontade. Às vezes é uma intuição. É o seu espírito falando com você: seguir essa trajetória aqui, eu vou me relacionar com essa pessoa aqui porque eu senti. Sabe quando você usa essa frase, eu senti? Não é um sentir do coração, não é um sentir do seu emocional, do afeto, não. É um sentir de ter realmente um feeling, que aquilo ali vai te proporcionar algo que realmente você está indo de encontro com a sua trajetória. A coisa é quando a gente não consegue se afastar da nossa própria racionalidade. Ou seja, para eu conseguir me comunicar comigo mesma, ter essas percepções internas do que o meu espírito tem a dizer para mim, eu vou ficar pensando que tudo que vem na minha cabeça é coisa da minha cabeça? Não, gente, porque senão a gente nunca vai conseguir se afastar do ser humano que a gente é para ouvir o ser espiritual que somos, entendeu? Então vão ter coisas que vão ser sim na sua cabeça: às vezes eu só quero, entendeu? Às vezes isso é uma vontade, mas tem situações que, como eu falei, a gente tem um feeling. Sabe quando você está andando por uma rua e depois você vai por a outra e descobre que depois naquela rua teve um assalto onde você ia passar? Então, nós temos o feeling. E se a gente pegar esse feeling e falar assim: vou por uma outra rua. Não, vou voltar por essa aqui. Sabe, negacionar esse feeling, essa intuição, é você dar voz à sua racionalidade. E quando a gente só dá a voz à nossa racionalidade, acaba que a gente se afasta do nosso ser espiritual. Então, equilibrar esses dois, que nem sempre é um processo fácil também, mas que conforme as suas experiências, conforme o seu amadurecimento, principalmente espiritual, você acaba conseguindo se ouvir melhor, conseguindo distinguir quando é só um querer ser uma coisinha da sua cabeça e quando é realmente uma percepção e o feeling. Lembra dessa palavra, o feeling espiritual. Outra coisa também, quando a gente começa a depositar muito as nossas satisfações e conquistas em coisas materiais. Ou seja, o sonho da minha vida é ter uma mansão, muito dinheiro e sucesso. Eu posso ter esse objetivo na minha vida? Sim, mas eu vou ser muito, muito, muito feliz se eu só tiver isso, se eu só tiver conquistas materiais? Não. Então, as suas realizações pessoais internas, elas também têm que ser uma conquista, tem que ser uma satisfação para você. Não só o que você tem nesse plano carnal, no mundano. Então, quanto mais você se conecta só com essa parte carnal, você acaba se afastando também das suas realizações pessoais num todo, como crescimento, amadurecimento, evolução, e aí você se afasta do ser espiritual,
que você é. Então você consequentemente se afasta da sua espiritualidade. Outra coisa, nossa quarta coisa, são os desequilíbrios humanos. O que são os desequilíbrios humanos? Muitas vezes eles vêm de bloqueios e muitas vezes também podem vir de traumas dessa vida ou de outra vida. O que são os nossos desequilíbrios? É quando realmente nós estamos desregulados, seja mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. E quando a gente está desregulado, fica muito difícil a gente ter contato com essa sutileza de energia que é a nossa espiritualidade. Então, quando estivermos em momento de desequilíbrio, é procurar ajuda. Ajuda espiritual, ajuda de um especialista, ajuda de um afago. Às vezes, voltar-se para o nosso ninho é uma ajuda, mas pedir ajuda ela é necessário. Ou seja, eu tô triste, eu tô cabisbaixa, eu tô passando por um momento difícil, eu tô com alguma crise existencial. Vai lá, conversa com alguém de confiança sobre isso, alguém que vai te acolher. Ou então vai num especialista e bota pra fora os seus sentimentos, alguém que te ajude a equilibrar isso, entendeu? Então, por quê? Quanto mais a carne se encontra em desequilíbrio, menos o espiritual consegue ter espaço pra ali conseguir te atingir, sabe? Se comunicar de forma geral. E o último e não menos importante, eu digo que isso é o primordial, são os laços kármicos que nos atrasam. É quando a gente tem esses entrelaços kármicos que, em suma, vêm realmente para trazer aprendizado, para trazer amadurecimento, para a gente ir de encontro à nossa luz, à nossa sombra, à nossa cinza, ao nosso fogo. E muitas vezes a gente acaba mantendo aquele ciclo na nossa vida, mantendo. E caramba, o aprendizado já passou. Você tem que pegar essas cinzas, reunir e ressurgir. Isso são aprendizados que a espiritualidade me ensinou e que muitas vezes também eu trago para os meus clientes quando eu jogo, porque tem, claro, cartas pontuais do baralho que significam exatamente isso. E assim, a Cambinda, ela sempre deixou muito nítido isso pra mim, sabe? Ela é uma vovó que trabalha na força de Danã, então ela fala muito sobre ciclos da vida. E nesses ciclos da vida, o que a gente tem que extrair disso, sabe? O que você foi para aquilo ali, o que você não quer mais ser para aquilo ali, o que aquilo ali ainda te pertence, o que aquilo ali ainda tem para somar na sua existência. Porque toda vez que a gente permanece num ciclo que não faz mais parte da gente, nós estamos, na verdade, tendo saldos negativos de vida. E ninguém está aqui para ter saldo negativo de vida. E o seu ser espiritual não está aqui para ter saldos negativos de vida. Então ele, nesse momento, ele realmente vibra no polo negativo. Principalmente quando você está vivendo uma coisa que não é mais para você viver. Então, o que é o vibrar negativo do seu ser espiritual? É você ficar naquela baixa vibração. É você não conseguir ter conexões. Achar que a espiritualidade é uma tela branca. Sabe quando você não consegue ter intuição, você não consegue se conectar com você mesmo, quando você se olha e você não se reconhece, quando você se vê tendo atitudes que não são suas, assim, puramente suas, quando você também dá brechas para negativos e até mesmo obsessores kármicos tomarem conta da sua energia. Então, assim, você está envolvida em ciclos kármicos que não te pertencem mais, você já percebeu, você sabe, e você tá ali porque você acha ou porque você tem alguma dependência daquilo ali, com certeza te afasta da sua própria espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela é caminho, ela é evolução, ela é progresso. Então tudo que está estagnado, atrasado, que está negativado na sua vida, não tem a ver com o que a sua espiritualidade tem proposto para você. Então é nisso que todos esses fatores, se vocês pararem para perceber, eles nos trazem um saldo negativo. Então você não se enxergar como ser espiritual, você se manter em desequilíbrio, você depositar energias somente nas conquistas e satisfações materiais, você andar num caminho de desordem, você realmente permanecer em ciclos que não se findam, que postergam e que ao mesmo tempo também te sugam. Então tudo isso faz parte de um processo espiritual que te atrasa e faz com que você realmente não tenha mais conexões com a sua espiritualidade. Uma baixa vibração com a sua espiritualidade, muitas coisas na sua vida deixam de ser fluídicas e você acaba sendo a sua própria âncora. É um aconselhamento também que eu aprendi com a espiritualidade,
que na vida ser âncora é você ter as certezas e propósitos. Ser âncora não é você se estagnar nos processos que você está. Então, espiritualmente falando, quando você está ali ancorado nos processos que você está, isso não anda nem para frente nem para trás. E como eu falei, espiritualidade é progresso. Então ela fica ali também parada, mas não se comunica, não age, não traz uma movimentação fluídica e fica olhando só o momento que você vai usar o seu livre-arbítrio e se voltar também para a espiritualidade de forma positiva. A nossa religiosidade, primeiramente, faz parte da nossa ancestralidade. Então, tudo que você vai de encontro nessa vida, ou pelo menos quase tudo, 90% de tudo, faz parte dos seus processos ancestrais. Ou seja, no seu nascimento, aquilo ali, a família que você veio, a casa que você mora, o bairro que você está vivendo, faz parte de um processo mútuo e que a religiosidade predominante dali vai com certeza te incluir e te envolver de forma que, sim, é para você estar vivendo todo esse processo espiritual. Tanto que quando a gente vai pesquisar a espiritualidade da nossa família, a religiosidade da nossa família, sempre tem uma tia distante que foi da religião que você é, ou tem uma bisavó que cultuava um santo que hoje você cultua. Porque além desses antepassados trazerem esse culto para você, ou seja, eu encerrei aqui, então eu vou dar continuidade para essa pessoa aqui, que vai encarnar depois de mim, depois do meu desencarne, vamos supor, né? Então, além deles trazerem esse culto pra gente, a gente também vai de encontro à nossa própria, vamos botar assim, religiosidade do passado. A religião, ela ajuda a gente a se aproximar do ser espiritual do que a gente é e ajuda também a gente fundamentar, discernir e, em contrapartida, traz experiências humanas e espirituais que fazem você entender de forma mais clara e de forma mais sublime as suas experiências encarnatórias. Então não importa se for a Umbanda, se for o Candomblé, se for o catolicismo, se for o messiânico, não importa. Você de alguma forma vai entender os seus processos de acordo com como você mergulha ali naquela religiosidade. Então, gente, hoje foi esse o estudo, foi recheado de conhecimento. Então assistam, reassistam, anotem. Eu tenho tudo isso em PDF, se vocês quiserem, entre em contato comigo no grupo de estudo. Esse PDF eu coloco uma ajuda de custo, que é para contribuir aqui para o crescimento do nosso quilombo. Mas, assim, tá tudo bem explicadinho. Inclusive no PDF eu ensino rituais de conexão com a sua espiritualidade, processos que você pode fazer porque ajudam a nutrir os seus caminhos espirituais. Então é só me procurar, que vai estar aqui na descrição o link e do WhatsApp e tudo mais. E eu espero que vocês tenham gostado e que nesse novo ano a gente possa aprender e florescer muito ainda mais com o Vocambina das Almas, tá bom? Então um beijão e até o próximo vídeo.